Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula prática gravada, né? Essa aula nós vamos falar sobre barragem. Nós apresentamos em aula teórica barragem de terra e hoje nós vamos mostrar algumas características dessas barragens. Esta é uma represa que fica logo abaixo da fazendinha, localizado dentro da fazenda UNASP, e nós vamos mostrar algumas características dessa represa, tá bom? Mas antes de mais nada, vocês têm que lembrar que quando você vai trabalhar com hidráulica, com sistemas de irrigação, etc., você precisa de alguns equipamentos. Os equipamentos mínimos são esses que estão aqui. Você precisa de um nível óptico. Esse é o nível óptico. Você não precisa de um teodolito ou de uma estação, basta o nível óptico. Dá um zoom aqui no nível óptico, por favor. Você precisa de um tripé para instalar esse nível sobre o tripé, o equipamento tem que estar nivelado. Você precisa de uma régua, ok? Essa régua ela tem 3 metros de altura, é o mínimo. Você precisa de uma trena, ok? Você precisa de estacas para marcar pontos e a marreta, naturalmente, para fincar essas estacas. Outro equipamento que você precisa é papel e caneta para poder anotar os dados que você vai tirar em campo. E outra coisa que é fundamental é um engenheiro agrônomo, né, que você está vendo aqui, ok? Muito bem, esta aqui é a represa do UNASP. A primeira coisa que eu gostaria que vocês olhassem é o espelho d'água. O espelho d'água é toda essa superfície ocupada por água, ok? Quando foi feito esta represa, parte dessa lagoa já existia. Quando foi feito a represa, esse manancial aumentou, então aumentou acumulando uma quantidade maior de água. O objetivo dessa represa basicamente foram 3. O primeiro objetivo foi o objetivo estético, ok? Esse foi o objetivo número 1, ter um acúmulo de água do ponto de vista estético para melhorar a beleza, embelezar o local, e você realmente observa que ficou realmente uma represa bonita. E um segundo objetivo foi aumentar a quantidade de água para poder receber a água que é proveniente da estação de tratamento de esgoto. Vocês devem estar pensando assim, mas precisa da estação de tratamento de esgoto? É claro que precisa. Se não tiver uma estação de tratamento antes que a água seja colocada, despejada dentro do curso d'água, isso constitui um crime ambiental. Então, o UNASP, nós temos a estação de esgoto mais em cima. Logo que essa água do esgoto, depois de tratada, ela já está adequada para vir para o manancial, mas mesmo assim nós passamos por 3 tanques de decantação, os 2 últimos com presença de água a pé, que purifica mais ainda a água, para que essa água fique adequada para a fertirrigação que nós utilizamos durante 5 anos como fertirrigação. Depois sim, essa água vem para dentro dessa represa. Então esses objetivos foram atingidos. Vocês vão ver que essa represa falta alguns elementos que nós apresentamos em sala de aula. Então nós vamos começar com os primeiros elementos. O primeiro é o maciço. O maciço é essa área onde nós estamos em cima do maciço, que é o aterro. Esse aterro, ele não é apenas de terra, nós temos aqui uma represa de alvenaria e terra. Você pode observar aqui, né? Nós temos aqui, eu estou pisando exatamente no muro de alvenaria, revestido com cimento, certo? E a parte de trás, que é o jusante, está o aterro. Muito bem, agora nós vamos ver outros elementos dessa represa, dessa barragem, ok? Muito bem, esse é o canal extravasador, também chamado de ladrão. É esse canal que define qual é o nível máximo que a água vai chegar, certo? Você pode olhar aqui, ó. Onde eu estou mostrando, isso aqui é o vertedor, certo? Ele é de cimento, então quando tem muita chuva ou na época das enchentes, a água vai passar por cima disso aqui, vai cair aqui, não vai provocar erosão, porque isso aqui é revestido com cimento. Esse é um detalhe importante, a gente tem que tomar cuidado para que não haja erosão aqui, né? Então aqui é chamado de canal extravasador ou simplesmente ladrão, ok? Agora nós vamos medir as dimensões do canal extravasador, ou seja, do ladrão, né? Que vai permitir a saída de água. Vamos lá? Exatamente 1,90 m. Então esse valor nós vamos anotar. 1,90 m é a largura do canal extravasador. Agora lá no ponto mais alto, vamos medir a altura do canal extravasador.
30 centímetros deu a altura do canal extravasador, ok? Muito bem, agora nós vamos medir a altura do nosso aterro, que é a altura da nossa barragem. Nós vamos pegar a régua e vamos fazer essa medida. Para a gente determinar a altura da barragem, nós vamos fazer várias medidas, mais ou menos uns 8 a 10 pontos de medição, ok? Nós vamos medir primeiro aqui no extravasador, qual é a altura de água aqui em que o extravasador está. Depois vamos medir mais em alguns pontos. Vamos à primeira medida. Então você pega a régua, mergulha ela na água até ela chegar no solo e aí você observa qual que deu a profundidade. Se você observar bem, né, a água está exatamente aqui, ok? Nesse ponto. Esse ponto aqui, cada risquinho desse aqui é 1 centímetro, então o ponto que estava é esse. Então até aqui seria 1,10 m, certo? Desculpa, até aqui é 1 metro, né? Aqui é exatamente 1 metro. Aí aqui 1 metro, 1, 2, 3, 4, 5. 1 metro e 5, ou seja, 1,05 metros aqui nesse ponto. Agora vamos medir em outros pontos, né? Vamos andar para lá e medir outros pontos. Vamos medir o segundo ponto. Pega a régua, mergulha ela na água até ela chegar no fundo. Então deu 1,20 m, né? Se você olhar lá embaixo, ó, deu nesse risco aqui. Então aqui é 1 metro, 1,10 m, 1,20 m. Deve ter dado 1,21 m, precisamente 1,21 m. Vamos para outro ponto? Esse é o terceiro ponto, vamos medir a profundidade no terceiro ponto. Um 1,40 m, não é isso? Deu aqui. 1,40 m, certo? Essa é a profundidade da água aqui. Esse é o terceiro ponto, vamos medir a profundidade da água nesse ponto. Um pouco mais longe. 1,40 m, né? Isso. 1,40 m. Ao você colocar, você só tem que tomar cuidado se a régua não está batendo em alguma pedra, em algum ponto desnivelado. Você dá uma passeada com a régua no fundo da represa para poder verificar qual é a profundidade média naquele ponto, ok? Vamos agora ao quarto ponto de medição, medindo a profundidade da água. Um 1,52 m, talvez. Isso. Então aqui é 1,51 m, 1,52 m, né? 1,52 m, deu a profundidade aqui no quarto ponto. Vamos para mais uma medida. Vamos agora para a quinta medida, né? Vamos ver a profundidade da água. Um 64, 65, deu até aqui, né? Então aqui é 1,60, 1,61, 62, 63, 64, 65, é isso? Então aqui deu 1,65 m de profundidade nesse ponto. Vamos fazer mais umas 2 medidas, vamos caminhar. Muito bem, nós vamos agora para a sexta medida, verificando a profundidade. 1,62, é isso? 1,62, tá? Agora parece que está começando a baixar de novo, né? Muito bem, vamos para mais uma medição, acho que agora é a sétima medida, verificando a profundidade da água. Em 63, talvez, né? 1,63. Vamos para a oitava medida da profundidade da água. Né? 1,55, né? 1,55 m de profundidade. Realmente está agora diminuindo a profundidade. Muito bem, agora nós vamos para a penúltima medida, é a nona medida, ok? Vamos ver aqui a profundidade nós temos de água.
1,56, é 1,57, deu aqui, 1,57, né? 1,58. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,58 m. Vamos para a última medida, a 10ª medida. Vamos verificar a profundidade da água. 1,58 de novo, me parece. 1,58 m, ok? O importante nós verificarmos que nós fizemos 10 medidas e o ponto mais profundo foi 1,65 m. Provavelmente aquele ponto 1,65 m é onde passava o curso d'água original. Geralmente é o ponto mais fundo. Então essa barragem, ela tem de altura 1,65 m. Desde a crista, que é onde nós estamos, até o nível original da água, ok?